O voo VASP-168 era uma rota comercial doméstica, ligando o aeroporto de Congonhas, São Paulo, ao aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Em 8 de junho de 1982, um Boeing 727-200, com prefixo Papa Papa Sierra Romeo Kilo, foi o escolhido para fazer aquela rota. O trajeto, que contava com uma escala no Rio de Janeiro, tinha tudo para ser mais um voo de rotina do experiente comandante Fernando Paiva, de 43 anos, que já acumulava mais de 15.000 horas de voo. Ao seu lado estava o jovem copiloto Carlos Duarte Barbosa, de 28 anos e com uma experiência de mais de 5.000 horas de voo. Para completar a cabine de comando, estava o engenheiro José Erimar de Freitas, 31 anos, e com uma experiência de 279 horas de voo. No dia do acidente, o comandante acumulava 76 horas de voo nos últimos 30 dias, o que significa que ele estava próximo das 80 horas mensais recomendadas. Para alguns especialistas, isso pode ter sido um dos fatores responsáveis pela tragédia. De qualquer forma, os tripulantes receberam a missão de levar o Boeing 727 de São Paulo até o Ceará, com uma pequena escala no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Às 22 horas e 53 minutos, o jato da VASP decolava com destino ao Rio de Janeiro. Ainda no Rio, o avião recebeu mais pessoas, somando um total de 128 passageiros e 9 tripulantes, totalizando 137 pessoas a bordo do Boeing. E às 12 horas e 12 minutos da noite, o 727 deixava o solo carioca, com destino à sua rota final, o Ceará. A viagem seguia tranquilamente o seu trajeto e até aquele momento, tudo ocorria dentro do esperado. O clima naquele dia estava limpo, sem grandes formações de nuvens e com uma visibilidade adequada para o voo. Mesmo com todos esses fatores positivos, os problemas começaram a surgir quando a tripulação se preparava para pousar cerca de 225 quilômetros de distância da capital cearense. Naquele momento, o comandante fez contato com a torre de controle e solicitou autorização para começar a descer. Após o retorno positivo da torre, o piloto chegou na altitude de 5.000 pés, cerca de 1.500 metros de altura, e continuava levando a aeronave na direção do aeroporto. O problema é que o comandante não se deu conta da presença de uma grande formação rochosa no meio do caminho, conhecida como Serra da Aratanha. Às 2 horas e 45 minutos da madrugada, infelizmente, o piloto não percebeu o morro a tempo de desviar, e o Boeing chocou-se violentamente contra a serra e seus destroços se espalharam no meio da vegetação. Todos os 137 ocupantes da aeronave perderam a vida na hora. O impacto foi tão forte que foi ouvido pelos moradores de Pacatuba e regiões próximas. Alguns afirmam que sentiram um tremor no momento do acidente. Assim que o dia amanheceu, várias pessoas começaram a se aglomerar na serra, tentando encontrar a origem do estrondo que acordou toda a cidade. O cenário, dizem os relatos da época, era de um verdadeiro pesadelo. O impacto do Boeing com a vegetação fez com que a aeronave ficasse em pedaços, espalhando destroços, partes das vítimas e pertences pessoais. O cenário terrível dificultava até mesmo os resgates, já que os helicópteros destinados ao local não conseguiam pousar no meio da vegetação. Logo que chegaram, os bombeiros perceberam que dificilmente encontrariam alguém com vida e tiveram imensa dificuldade até mesmo para resgatar os corpos. Para fazer o trabalho, eles precisaram descer com a ajuda de cabos e logo depois abrir espaço no meio da vegetação. Ao todo, foram necessários mais de 2 dias para que os bombeiros conseguissem recuperar tudo o que foi possível. Infelizmente, muitas pessoas acabaram se aproveitando da situação para furtar os pertences das vítimas.
e há relatos de várias pessoas levando dinheiro, joias e relógios para vender nas cidades ao redor do acidente. Em determinado ponto, alguns bancos chegaram a se recusar a trocar o dinheiro que chegava até as agências depois de ser retirado da cena da tragédia. E era bem fácil perceber a origem das notas, já que elas invariavelmente estavam sujas e com claros sinais do acidente. Logo depois que o acidente começou a fazer manchetes no Brasil inteiro, vários funcionários da VASP passaram a criticar as jornadas de trabalho da empresa. De acordo com os profissionais, a companhia pagava salários abaixo da média para aquela época e obrigava os pilotos e demais funcionários a cumprirem jornadas exaustivas. A imprensa também ressaltou que aquele era o segundo acidente da VASP em um curto período de 15 dias, o que levantava suspeitas na diretoria da empresa. Muitas pessoas começaram a culpar a VASP pelo acidente, dizendo que o piloto provavelmente estava cansado demais. Como mencionamos anteriormente, o comandante Fernando havia feito 76 horas de voo nos últimos 30 dias, o que, apesar de estar dentro da legislação, se aproxima muito do limite recomendado, que é o de 80 horas. O CENIPA tratou de coordenar um relatório exaustivo sobre o acidente, que ficou pronto em 6 de agosto de 1982. O documento, assinado pelo chefe do órgão, apontou para uma série de fatores que provavelmente contribuíram para a tragédia. Entre eles, um planejamento deficiente para o pouso, o descumprimento de normas referentes à altitude da aeronave e até mesmo indisciplina por parte da tripulação. As gravações recuperadas da caixa preta do 727 mostraram que o copiloto tentou avisar o comandante sobre o morro que estava logo na frente deles, porém o piloto parece não ter entendido o que ele estava falando. O relatório fez algumas recomendações às companhias aéreas, fazendo com que as mesmas oferecessem melhores cursos e treinamentos para seus funcionários, principalmente no que diz respeito à execução de procedimentos operacionais. Hoje, nós vamos trazer uma atualização sobre tudo o que se sabe até o momento sobre o voo 2283 da Voipaz, que parou o Brasil no começo do mês de agosto de 2024. O intuito do nosso canal, através dessa série, é trazer sempre fatos realmente curiosos que levaram a algum incidente ou acidente aéreo, sempre com o compromisso de trazer os fatos a partir do relatório final de cada desastre. É claro que as informações que temos ainda são muito limitadas, já que o relatório preliminar ainda não foi publicado. Mesmo assim, depois de alguns pedidos, reunimos tudo o que podemos falar sobre essa tragédia, que deixou 62 vítimas fatais. Sendo assim, lhe convido para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. O noticiário do Brasil e do mundo parou em 9 de agosto de 2024 para acompanhar os desdobramentos de um terrível acidente aéreo ocorrido na cidade de Vinhedo, no estado de São Paulo. Nas redes sociais, os vídeos feitos por moradores do modesto município de 76 mil habitantes rapidamente se tornaram virais, e a apreensão tomou conta de todos. Os vídeos em questão mostram um avião de modelo ATR 72500 caindo de forma assustadora, em espiral, quase como se fosse feito de papel. E muitos começaram a questionar a veracidade das imagens. Infelizmente, tudo era verdade. O padrão de queda assustador da aeronave tem um nome técnico dentro da aviação, conhecido como parafuso chato. De forma resumida, esse termo se aplica às situações em que uma aeronave entra em um padrão de rotação rápida
em torno do seu eixo vertical, enquanto ao mesmo tempo começa a perder altitude. Em contato com alguns pilotos, os mesmos afirmaram que essa é uma das situações mais temidas por quem trabalha na aviação. Na prática, é muito difícil tirar a aeronave desse padrão de queda, já que o avião gira de forma descontrolada e mesmo em baixa velocidade, não há muito que o piloto possa fazer para recuperar o controle do aparelho. Ainda conforme as imagens que rodaram o mundo e com as notícias que saíram na imprensa, o ATR-72 pegou fogo logo depois de se chocar contra o solo no pátio de uma residência particular. Por sorte, a propriedade estava vazia no momento do acidente, senão o número de vítimas fatais poderia ter sido ainda maior. Logo após o desastre, muita gente começou a questionar a segurança do modelo de aeronave utilizado pela companhia Voipaz. Mas será que o ATR-72-500 é mesmo tão problemático? Produzido desde 1988 pela companhia francesa Avions de Transporte Regional, o ATR-72 é um avião bimotor de médio porte, feito principalmente para operar em rotas mais curtas. Aeronaves deste tipo são muito importantes para as companhias aéreas que pretendem operar em aeroportos menores, sem condições de receber os maiores modelos do mercado. Ao contrário do que acontece com aviões maiores, o ATR pode operar tranquilamente em pistas com menos de 1.850 metros de comprimento. Isso faz com que esse modelo de aeronave seja muito importante para voos domésticos, como era o caso do voo 2283, que ia de Cascavel, no Paraná, a São Paulo. E respondendo à dúvida de muitos, sim, o ATR é um dos aviões mais seguros da aviação. As investigações estão sendo feitas pela Força Aérea Brasileira, mais especificamente por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, conhecido como CENIPA. O trabalho, como não poderia ser diferente, pode levar meses e até anos para ser concluído. E até o momento, não temos muitos detalhes sobre o que realmente aconteceu naquele dia. No entanto, já se sabe que a caixa preta do avião, com as gravações de voz e dados importantes sobre o funcionamento da aeronave, foi recuperada em perfeito estado. Tanto o Cockpit Voice Recorder, que armazena dados de voz de dentro da cabine, quanto o Flight Data Recorder, que grava dados relacionados ao avião, foram encaminhados para análises detalhadas em Brasília. Até o momento, tudo o que os investigadores disseram sobre o áudio da cabine é que ele não é suficiente para determinar por si só o motivo do acidente. De acordo com um portal, a gravação da caixa preta apresenta apenas gritos dentro da aeronave, ao mesmo tempo em que o copiloto diz algo sobre dar mais potência ao avião. No entanto, essa informação não foi confirmada pelo CENIPA. A expectativa é que diversos funcionários da Voipaz sejam ouvidos para tentar apontar as responsabilidades pelo acidente, e as testemunhas oculares do desastre também devem ser chamadas pelos investigadores. Já foi confirmado pela polícia científica que as vítimas morreram por politraumatismo, ou seja, perderam a vida devido às diversas fraturas e traumas sofridos com o impacto do avião contra o solo. Outro fator importante é que a posição dos corpos indica que possivelmente os passageiros chegaram a ser informados pelos tripulantes que uma queda era inevitável. Essa especulação ficou enfatizada devido à posição dos corpos, que foram encontrados abraçando as próprias pernas, com a cabeça baixa, uma manobra que faz parte dos protocolos de situações de emergência. Infelizmente, ninguém sobreviveu, mas os investigadores acreditam que as vítimas não chegaram a sofrer ou agonizar após a queda. As queimaduras que foram relatadas nas primeiras notícias sobre o acidente parecem ter ocorrido de forma secundária aos traumas do choque e, por isso, na visão dos especialistas, os passageiros devem ter perdido a consciência de forma imediata. Uma das principais linhas de investigação diz que a formação de gelo nas asas da aeronave pode ter sido determinante para o acidente. Antes do relatório final, no entanto,
é impossível confirmar que esse realmente foi o caso. De qualquer forma, especialistas explicam que o ATR-72 voa em uma altitude que possui um pouco mais de suscetibilidade à formação de gelo. Esse problema acontece quando a aeronave voa em meio a áreas muito úmidas, quando a temperatura está abaixo de zero. Nessas circunstâncias, é possível que cristais de gelo se formem nas asas do avião, potencialmente alterando a dinâmica do voo e causando dificuldades para o piloto. É claro que as companhias aéreas sabem que isso pode acontecer, e existem diversos mecanismos que ajudam a evitar a formação desses cristais. Porém, se algum defeito for verificado nesses dispositivos, as consequências podem ser terríveis. A hipótese do problema com a formação de gelo ficou ainda mais forte na última semana, quando fotos de 2023 mostraram o sistema de degelo da aeronave da Voipaz inoperante. As imagens foram publicadas através de um canal da TV brasileira e a companhia confirmou que essas falhas foram corrigidas ainda no ano passado. Algumas análises laboratoriais que já foram reveladas para a imprensa apontam que o ATR foi atingido por diversas rajadas de vento durante todo o voo. Isso pode ter contribuído com o acidente, ao mesmo tempo em que favorece a hipótese da formação de gelo. De qualquer forma, apenas o relatório final é que poderá dizer com propriedade o que aconteceu. Até lá, tudo não passa de suposições e hipóteses. A internet também foi bombardeada com várias teorias conspiratórias que misturam assuntos políticos com o drama vivenciado pelas famílias envolvidas no acidente. A veiculação dessas teorias infundadas não contribui com a elucidação dos fatos e acaba causando ainda mais sofrimento aos envolvidos. Por isso, é sempre importante se ater ao que existe de informações oficiais, enquanto aguardamos a conclusão das investigações. De acordo com as últimas informações, o relatório preliminar do acidente deve sair até a primeira semana de setembro, já com algumas conclusões mais claras sobre o que aconteceu naquele triste dia 9 de agosto. Quando o documento for publicado, nós do canal Realmente Curioso com certeza voltaremos com as informações atualizadas sobre esse acidente, que já é considerado um dos piores desastres aéreos em solo brasileiro desde 2007, quando a tragédia envolvendo o voo 3054 da TAM deixou 199 mortos. Até lá, nós do canal Realmente Curioso seguimos atentos aos desdobramentos da investigação e reforçamos os votos de solidariedade com os familiares e amigos das vítimas. O voo 1907 da Gol era uma rota comercial regulada à Companhia Aérea Brasileira, ligando Manaus ao Rio de Janeiro, operado por um Boeing 737-800 de prefixo Papa Romeo Golf Tango Delta, que era um dos mais modernos da época. O 737 havia voado pela primeira vez em 22 de agosto daquele mesmo ano de 2006, mas foi entregue à companhia no dia 12 de setembro daquele mesmo ano, apenas 17 dias antes do acidente. Ela contava com apenas 202 horas de voo e 162 ciclos entre pousos e decolagens, ou seja, estamos falando de uma aeronave nova, moderna e bastante segura. Naquele dia, 29 de setembro, o 737 recebeu em seu comando o comandante Décio Chaves Júnior, que tinha mais de 15 mil horas de voo, sendo mais de 13 mil em aeronaves iguais a que ele pilotava naquele fatídico dia. Também é importante destacar que Décio era bastante respeitado entre seus colegas e trabalhava como instrutor de voo do Boeing 737. Ele era acompanhado pelo primeiro oficial, Tiago Jordão Cruzo, que obtinha uma experiência total de quase 4 mil horas de voo, praticamente todas em 737. Além dos pilotos, havia 4 comissários de bordo.
Do outro lado da história estava um Embraer Legacy 600, jato executivo fabricado aqui no Brasil. Ele havia sido comprado por uma empresa dos Estados Unidos e estava sendo levado do nosso país até Miami para os cuidados do seu novo dono. O voo partiu da sede da Embraer em São José dos Campos, uma escala programada em Manaus antes de seguir viagem até os Estados Unidos. A tripulação do voo foi formada pelos americanos Joseph Lepore, o comandante do voo, e Jean Paul Palladino, seu primeiro oficial. O comandante tinha mais de 9.000 horas de voo acumuladas em 20 anos de carreira como piloto comercial, porém apenas 5 horas tinham sido feitas em jatos Legacy 600. Do seu lado estava Palladino, que nunca tinha voado no Legacy 600, mas acumulava algumas horas no Embraer ERJ-145 e ERJ-135, do tempo em que trabalhava na American Airlines. Ao todo, Palladino tinha 6.400 horas de voo. Além dos 2 tripulantes, estavam no avião de prefixo November 600 X-Ray Lima, 2 representantes da própria Embraer, 2 funcionários da Excel Air e um jornalista vinculado ao jornal americano The New York Times. O Legacy 600 decolou de São José dos Campos às 14 horas e 51 minutos no horário de Brasília e seguiu para Manaus conforme o planejado. Durante o voo, ele deveria manter o nível de cruzeiro FL-370, o que significa que a aeronave deveria manter uma altitude de 37.000 pés, um pouco mais de 11.200 metros de altura, até Brasília, onde mudaria para FL-360 e depois para FL-380, até chegar, enfim, ao seu destino final. Do outro lado, o jato da Gol realizava todos os procedimentos antes da decolagem. A bordo do avião havia 154 pessoas, sendo 148 passageiros e 6 tripulantes. Com tudo pronto, a aeronave foi autorizada a taxiar e às 15 horas e 35 minutos decolou de Manaus com destino à sua escala em Brasília. Subindo para o nível de voo FL-370, que seria o seu nível de cruzeiro até Brasília, em determinado momento, os controladores de voo tinham 2 aeronaves voando na mesma faixa de FL-370, porém em direções opostas. Uma indo para o norte e a outra para o sul. O problema é que o Legacy 600 jamais desceu para FL-360 após Brasília, como era previsto em seu plano de voo. Ele permaneceu voando no nível de 37.000 pés, exatamente na mesma altitude do Boeing 737. Mas por que exatamente isso aconteceu? Como você pode imaginar, para que 2 aeronaves cheguem a colidir no ar, é necessário que uma série de falhas aconteçam simultaneamente. No caso desses 2 voos, diversos fatores contribuíram para que ambas aeronaves fossem direcionadas para a mesma altitude, sem que ninguém percebesse o erro. Os controladores de tráfego aéreo em Brasília assumiram que os pilotos do Legacy haviam lido corretamente o plano de voo e que fariam a descida para FL-360 depois de Brasília por conta própria. Porém, os pilotos não receberam qualquer instrução verbal nesse sentido e não fizeram essa alteração. Como resultado dessa grave falha de comunicação, as 2 aeronaves continuaram em rota de colisão. Outro fator de grande contribuição para o acidente foi a falha verificada no transponder do Legacy 600. O transponder é um dispositivo fundamental para a segurança de qualquer aeronave, transmitindo informações cruciais sobre a altitude e a posição para os radares que realizam o controle de tráfego aéreo. Ao mesmo tempo, o transponder manda informações para o sistema de anticolisão de outras aeronaves, o TCAS. Em resumo de fácil entendimento,
Esse sistema ajuda os pilotos a evitar colisões entre aeronaves. No caso do Legacy 600, o transponder estava desligado desde algum momento antes da colisão, o que atrapalhou a capacidade dos controladores a monitorarem de forma adequada a altitude da aeronave. Da mesma forma, o sistema de TCAS de ambas aeronaves foi comprometido, criando uma cadeia de eventos que levaria ao desastre. Com o Legacy 600 voando a 37 mil pés, sem transponder e TCAS, e o Boeing 737 da Gol vindo no mesmo nível em sentido contrário, os dois estavam em rota de colisão direta. Nenhuma das tripulações recebeu qualquer aviso que estavam prestes a se encontrar nos céus da Amazônia. Infelizmente, às 16 horas e 56 minutos, os dois aviões se cruzaram, causando uma terrível colisão. De imediato, o winglet da aeronave pilotada pelos americanos cortou a asa esquerda do Boeing, que perdeu sustentação e ficou praticamente sem condições de controle. Poucos instantes depois, a aeronave da Gol caiu no meio de uma área de floresta a 200 quilômetros de distância de Peixoto de Azevedo, município do estado do Mato Grosso. Infelizmente, ninguém conseguiu sobreviver. Por outro lado, o Legacy, mesmo com danos graves, seguiu voando, porém exigindo um grande esforço por parte dos pilotos. Sem saber exatamente o que havia acontecido e qual tinha sido o destino da outra aeronave, eles fizeram contato com os controladores e pediram ajuda. Com parte da aeronave danificada, o jato começou a enfrentar problemas aerodinâmicos, mas ainda era possível mantê-lo no ar. Após o contato com a torre, a tripulação recebeu autorização para descer na Serra do Cachimbo, no estado do Pará, o que aconteceu às 17 horas e 30 minutos, sem que nenhum passageiro ou tripulante apresentasse qualquer ferimento. Foi apenas depois do pouso que os pilotos souberam, por meio das autoridades, que havia colidido com o Boeing 737, vitimando todas as pessoas que estavam a bordo. Logo após a perda de comunicação com o voo 1907, o controle de tráfego aéreo começou a temer o pior. A Força Aérea Brasileira foi acionada e deu início às operações de busca ainda naquela noite. Helicópteros e aeronaves da FAB localizaram os destroços do Boeing 737 no meio da floresta e imediatamente todos perceberam que o impacto havia sido forte demais para permitir que alguém sobrevivesse. As equipes de resgate enfrentaram dificuldades extremas para chegar até o local, já que o acesso terrestre era quase impossível devido à densidade da vegetação, e as equipes tiveram que ser transportadas por helicóptero. O cenário no local do acidente era de total destruição. Corpos, assentos e fragmentos da fuselagem estavam espalhados por uma vasta área, comprovando a gravidade do impacto. Logo após o acidente, uma grande investigação teve início, culminando no relatório publicado em dezembro de 2008 pelo CENIPA. O documento responsabilizou em partes a equipe de controle de tráfego aéreo, mas não deixou de destacar as falhas cometidas pelos pilotos americanos que estavam no comando do Legacy. Eles foram ouvidos em 2011 e condenados pela Justiça brasileira a 4 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto devido ao crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo na modalidade culposa, isto é, quando não existe a intenção clara de matar. A sentença do juiz no processo determinou que os pilotos não agiram de forma correta ao falhar na verificação do funcionamento do transponder e do TCAS, mas muito por conta da falta de colaboração da Justiça dos Estados Unidos, Joy Lapore e Jean Paladino nunca cumpriram suas penas. Nos últimos anos, a Embaixada dos Estados Unidos não aceitou o pedido do governo brasileiro de extraditar os 2 pilotos, alegando que a medida não tinha amparo no acordo assinado pelos 2 países. Por conta dessa falta de colaboração dos americanos,
A pena dos dois foi considerada prescrita em 2023, o que significa que, no fim das contas, ambos ficaram impunes, apesar da condenação por parte da justiça brasileira. O desastre do voo Gol 1907 foi um dos mais trágicos da aviação brasileira, revelando falhas no controle do espaço aéreo, problemas de comunicação entre pilotos e controladores e erros humanos, que, em conjunto, resultaram na perda de 154 vidas. A tragédia serviu como um alerta para a importância de protocolos mais rígidos de segurança aérea. Após o acidente, várias mudanças foram implementadas, incluindo melhorias nos treinamentos de pilotos e controladores, além de reforços no sistema de monitoramento de tráfego aéreo. Por mais que nada traga de volta as vidas perdidas naquele dia, o legado do voo 1907 permanece como um aprendizado para que desastres como esse jamais se repitam. Pedimos a todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente foi difícil de acontecer. E ainda foi orado um Pai Nosso em voz alta, todo mundo já nos seus lugares. Deixamos a todos com a esperança de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Um avião onde você não tem para onde correr e vai aguardar que dentro de 15 minutos você vai morrer. Muito obrigado e todos. Em setembro de 1989, um Boeing 737 da antiga Varig acabou caindo no meio da vegetação, nas proximidades de São João do Xingu, no Mato Grosso, ceifando a vida de 12 pessoas. Fica comigo nesse vídeo, onde vou te contar detalhes desse desastre. O dia 3 de setembro de 1989 começou de forma habitual no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E ninguém imaginava que aquela data ficaria marcada para sempre na história da aviação brasileira. Naquele dia, um Boeing 737-200, adquirido pela Varig em 1975, que já acumulava mais de 33 mil horas de voo, além de ter realizado mais de 14 mil viagens com sucesso. Registrado com o prefixo Papa Papa Victor Mike Kilo, o jato foi preparado para realizar o voo 254, saindo de Guarulhos com destino ao Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, realizando 6 escalas durante a rota. Após realizar todos os procedimentos, o 737 deixou o aeroporto de Guarulhos exatamente às 9 horas e 43 minutos da manhã, com destino à sua primeira escala, a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Naquela época, o voo 254 foi apelidado de Pinga-Pinga, já que ele passaria em vários aeroportos antes de finalmente chegar ao seu destino final. O voo 254 foi um sucesso até Marabá, onde foi realizada a última escala antes de seguir viagem até Belém. Depois de pousar em Marabá, às 17 horas e 8 minutos, o Boeing passou normalmente pelo processo de reabastecimento e decolou às 17 horas e 35 minutos, com destino a Belém, com 48 passageiros e 6 tripulantes. Vale ressaltar que na escala de Brasília, o 737 recebeu uma nova tripulação, tendo agora em seu comando o piloto César Augusto Pádula Garcês, de 32 anos de idade e com uma experiência de quase 7 mil horas de voo, além de obter 980 horas no comando de um 737. Ao seu lado estava o copiloto Nilson de Souza Zilli, de 29 anos de idade e com uma experiência total de 884 horas de voo e mais de 400 horas naquele modelo. Para realizar o primeiro contato com a torre de aproximação em Belém, a tripulação do Boeing 737 precisou fazer uma ponte com outra aeronave da Varig, que estava voando para Brasília. A central, acreditando que tudo estava correndo como esperado no voo 254, começou os procedimentos para autorizar o pouso. O problema é que tanto o controle de aproximação de Belém
quanto o Centro de Coordenação de Voos da Varig falharam em perceber que o voo estava fora do rumo. Ainda quando estava no solo em Marabá, o comandante Garcês realizava as programações de voo na aeronave, e uma delas programou o rumo do voo para a proa 270 no sistema de navegação. No entanto, o correto era programar para a proa 027. O copiloto, por sua vez, não notou o erro, pois o mesmo estava fora da aeronave, realizando os procedimentos de inspeção externas. Com isso, o 737 seguiu por uma rota totalmente diferente daquela que havia sido estabelecida no plano de voo. Durante 3 horas, a tripulação do voo 254 da Varig voou sem saber exatamente onde estava. Sem conseguir contato com a torre, por volta das 20 horas e 30 minutos, os pilotos finalmente conseguiram se comunicar com os voos 231 e 266 da Varig, em uma ligação que durou 25 minutos. A conversa, no entanto, foi interrompida quando o piloto precisou fazer um pouso forçado. Ao perceber que o avião estava ficando sem combustível, o comandante se viu obrigado a fazer um pouso forçado em um ponto de vasta vegetação, cerca de 60 quilômetros ao norte de São José do Xingu. Ao chocar-se contra diversas árvores, o 737 sofreu diversos danos, provocando a morte de 12 ocupantes da aeronave. Além disso, entre os 42 sobreviventes, 17 foram posteriormente classificados com ferimentos graves e 25 com ferimentos leves. Como o erro não havia sido informado pela tripulação, as equipes de emergência encontraram uma grande dificuldade durante as buscas, o que retardou os salvamentos. De forma heróica, 4 sobreviventes caminharam mais de 40 quilômetros no meio da selva, chegando até uma fazenda no dia 5 de setembro. Lá, eles foram levados até outra propriedade, que tinha acesso a um sistema de rádio. Por conta dos esforços desses 4 sobreviventes, a Força Aérea Brasileira foi finalmente alertada sobre o local aproximado do acidente. Os outros sobreviventes foram resgatados apenas na noite do dia 5, após várias horas de desespero no meio da selva. As autoridades trabalhavam com a hipótese de falha humana para explicar as causas do acidente. Houve um grande burburinho sobre a possibilidade da tripulação ter se distraído com o jogo entre Brasil e Chile pelas eliminatórias da Copa de 1990, que acontecia naquele dia. Porém, conforme as investigações apontariam mais tarde, a falha estava no plano de voo. No documento fornecido à tripulação, no plano do voo 254, a Varig havia colocado o valor 0270, indicando a direção que deveria ser tomada pela aeronave. Sem entrar em muitos detalhes técnicos, a forma como o número foi representado pela companhia fez com que o piloto interpretasse a direção como 270 graus, ou seja, proa 270, desconsiderando o 0 à esquerda, e não 027, como deveria ser. A Varig escrevia a direção dessa forma por conta das suas aeronaves DC-10, que utilizavam o chamado Sistema de Navegação Inercial, ou INS, que exigiam que os valores fossem informados dessa forma. Durante os treinamentos fornecidos pela companhia, os pilotos foram instruídos sobre a interpretação diferente que deveria ser dada no caso de voos envolvendo os Boeing 737, que não utilizavam o INS. Mesmo assim, durante um teste realizado pela companhia após o acidente, 15 de 21 pilotos cometeram o mesmo erro que a tripulação do voo 254, o que deixa evidente que a informação realmente era ambígua e confusa. O relatório final sobre o acidente deixou claro que, além da falha humana, houve uma clara interferência por parte do plano de voo fornecido pela companhia. Por isso, a Varig foi obrigada a suprimir o 4º dígito de seus planos de voo para aeronaves que não funcionassem com o INS. Além disso, foi destacada no relatório a falta de monitoramento por parte das autoridades responsáveis. A Central de Controle de Aproximação de Belém, por exemplo, não dispunha de um radar,
situação que só foi resolvida após o acidente. O comandante Garcês e o copiloto Zilli foram condenados a cumprir serviços comunitários pela participação no acidente. De acordo com o relatório final, a tripulação falhou em não pedir ajuda no momento certo, tentando encontrar uma saída para a situação em que se encontravam por conta própria. O dia 31 de outubro de 1996 tinha tudo para ser apenas mais um na história do movimentado aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os aviões pousavam e decolavam sem dificuldades, enquanto passageiros embarcavam apressados e uma multidão caminhava pelos corredores do aeroporto. No entanto, o que ninguém sabia é que aquela data estava destinada a se tornar uma das mais marcantes da história da aviação brasileira. Entre os voos daquele dia estava o TAM 402, realizado por um Fokker 100, que deveria percorrer um curto trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro, uma rota que acontece diariamente. Para a tripulação e os passageiros, aquele voo de menos de uma hora parecia ser apenas mais uma tarefa rotineira de um dia normal de trabalho. Mas em questão de segundos, o que deveria ser uma simples decolagem se transformou em um terrível desastre. A aeronave caiu em um bairro residencial logo após deixar o solo, vitimando todos a bordo e deixando um rastro de destruição e dúvidas. Como um avião moderno operado por pilotos experientes caiu tão rapidamente, sem chance de recuperação? Eu sou Joselito Frois e, com a ajuda do relatório final, vou te contar em detalhes tudo o que aconteceu sobre esse desastre. O avião envolvido no voo 402 era um Fokker 100 de fabricação holandesa, que se destacou principalmente nos anos 90 como uma opção bastante moderna e segura para voos regionais e de curta distância. Em relação ao seu modelo anterior, o Fokker F-28, esta aeronave trazia dois motores Rolls-Royce TEI 650-15, consideravelmente mais econômico e menos barulhento. No Brasil, a primeira a trazer o Fokker 100 foi a própria TAM, em uma manobra para driblar a proibição dos aviões de grande porte em aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo. E era justamente por causa dessa restrição que a companhia utilizava o Fokker 100 na ponte aérea entre as duas cidades. No geral, era um avião bastante confiável, com um histórico de segurança de respeito. No caso do Papa Tango Mike Romeo Kilo, utilizado pela TAM para realizar a rota entre Rio e São Paulo, a aeronave havia sido fabricada em 1993, acumulando mais de 8.000 horas de voo, sem que tivesse passado por grandes problemas até o dia do acidente. O Mike Romeo Kilo se destacava de todas as outras no pátio da TAM por conta da sua pintura peculiar, que ostentava o apelido Number One, ou seja, o número 1, fazendo referência a uma premiação que a companhia havia recebido no ano anterior. É importante ressaltar que a manutenção da aeronave estava em dia, com seus certificados de aeronavegabilidade todos válidos. No entanto, um problema silencioso estava à espreita, e seria justamente ele que se manifestaria no momento da decolagem. O motor esquerdo da aeronave estava com mais de 11.000 ciclos, enquanto o motor direito tinha um pouco mais de 9.500. Um fator importante de se destacar é que um dos motores passou por uma investigação minuciosa na oficina de manutenção de motores da Rolls-Royce em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, e não foi encontrado nenhum problema nos equipamentos. De acordo com o Centro Técnico Aeroespacial do Ministério da Aeronáutica, os motopropulsores estavam em condições operacionais perfeitas, desenvolvendo potência de forma adequada até o momento do impacto. Para comandar aquele voo, foi escalado o comandante José Antônio Moreno, piloto experiente com mais de 6.400 horas de voo, mais de 2.000 delas apenas em modelos idênticos ao Fokker, que estava sob seus comandos naquele dia. Além de ter todas as qualificações necessárias e uma vasta experiência, o piloto era um dos instrutores daquele modelo de aeronave dentro da TAM, o que demonstra a confiança que a companhia tinha nele. Ao seu lado estava o copiloto
Ricardo Luiz, que tinha 3.000 horas de voo, mas apenas 230 no Fokker 100. Ele havia sido promovido recentemente e realizado seu treinamento para a função na semana anterior ao acidente. Assim como seu colega de voo, ele tinha todos os certificados e exames médicos em dia e não havia nada que desabonasse a sua capacidade de pilotar. Naquela quinta-feira, a aeronave recebia 90 passageiros e mais 6 tripulantes, totalizando 96 pessoas a bordo do Fokker 100. A maioria dos passageiros eram executivos a trabalho, principalmente pessoas ligadas a grandes instituições financeiras que saíam cedo em dias úteis para tratar de negócios. Mas, infelizmente, as coisas não ocorreram como esperado. Antes mesmo de decolar, os pilotos foram informados de que a aeronave havia tido problemas com o autothrottle no voo anterior, um alerta que não gerou grande preocupação no momento, mas que acabaria sendo crucial para a tragédia que se desenrolaria nos minutos seguintes. Em uma resumida explicação e para fácil entendimento, esse é um sistema que ajusta automaticamente a potência do motor para manter uma velocidade definida pelo piloto, sem que ele precise fazer ajustes manuais o tempo todo. Com tudo pronto, a aeronave foi autorizada para taxiar até a pista 17R. Às 8 horas e 26 minutos, o Fokker 100 decolava rumo ao Rio de Janeiro. Durante a corrida para a decolagem, a cabine foi tomada por alarmes que apontavam uma anomalia. No entanto, convencidos de que se tratava da falha já conhecida no autothrottle, os pilotos subestimaram o perigo iminente. O verdadeiro problema, no entanto, era o reversor do motor direito, que não estava funcionando corretamente. O reversor de empuxo é um sistema projetado para abrir apenas no momento do pouso, redirecionando o fluxo de ar do motor e ajudando a frear a aeronave. Sua ativação em pleno voo é catastrófica, criando um arrasto brutal e desequilibrando o controle do avião. E foi exatamente isso que aconteceu. Devido a uma pane elétrica, o reversor do motor direito do Fokker 100 se abriu e fechou repetidas vezes durante a decolagem, sem que a tripulação percebesse. A gravidade desse tipo de falha já havia sido demonstrada em 1991, quando um Boeing 767 da Lauda Air caiu após a abertura do reversor em pleno voo, resultando na morte de 223 pessoas. Se você tem interesse em saber tudo sobre esse desastre de forma detalhada, deixe aí nos comentários, eu quero. Mas voltando para o voo 402, na época do acidente, a TAM não oferecia treinamentos específicos sobre como lidar com tal situação. Enquanto a aeronave ganhava velocidade na pista, os pilotos foram surpreendidos por 2 alarmes consecutivos, mas continuaram acreditando que se tratava da falha do autothrottle. Quando o avião finalmente deixou o solo, o reversor do motor de número 2 se abriu, ativando automaticamente um sistema de segurança e reduziu a potência do motor para a posição de marcha lenta. Imediatamente, o Fokker 100 inclinou-se violentamente para a direita, lutando para se manter no ar. O reversor continuava abrindo e fechando, minando ainda mais a estabilidade da aeronave. A pressão externa e a confusão no cockpit fizeram com que a tripulação deixasse de recolher o trem de pouso, o que aumentou o arrasto e agravou a perda da sustentação. Em apenas 24 segundos, o descontrole se tornou irreversível. O Fokker entrou em stall e caiu violentamente em um bairro residencial, atingindo 2 prédios. A força da colisão foi tão brutal que o trem de pouso atravessou o teto de uma das residências, aterrissando em um cômodo que, por sorte, havia sido desocupado momentos antes. No total, 90 passageiros, 6 tripulantes e 3 pessoas em solo perderam a vida naquele dia. Foram apenas 24 segundos de caos entre a decolagem e o impacto, mas que marcaram para sempre a história da aviação brasileira. Logo após o acidente, uma minuciosa investigação teve início, envolvendo diversos órgãos nacionais e internacionais.
O Centro Técnico Aeroespacial, em parceria com a Rolls-Royce, desmontou e analisou ambos os motores, concluindo que estavam em perfeitas condições de funcionamento no momento do impacto. O foco das investigações acabou recaindo sobre o sistema de reversores do motor direito. Testes acabaram por revelar falhas no atuador de bloqueio secundário, um componente responsável pela trava secundária das portas do reversor, que apresentava inconsistência nas respostas e falta de confiabilidade. Outro fator crucial identificado pelos investigadores foi a presença de uma falha no sistema elétrico, capaz de provocar a abertura não comandada do reversor durante o voo. O problema, de acordo com o relatório final, estava no relé que comandava a trava secundária, chamado de relé do bloqueio secundário 1. O equipamento demonstrava estar suscetível a falhas internas que poderiam levar à ciclagem do reversor sem alertas adequados para a tripulação. Para piorar as coisas, ficou confirmado que a Fokker, fabricante da aeronave, não havia previsto a possibilidade de falhas nesse sistema. Testes com os simuladores apontaram que a abertura do reversor gerou um arrasto bastante significativo, reduzindo a capacidade de subida da aeronave. A confusão entre os pilotos, além da falta de indicação clara da falha e do que eles deveriam fazer, fez com que o controle fosse perdido de forma irreversível. Em suma, o relatório apontou que o acidente foi causado por uma combinação de falhas mecânicas, erro de projeto da aeronave e ausência de procedimentos adequados para lidar com a abertura do reversor em pleno voo. Como resultado das investigações, uma série de recomendações foi emitida com o objetivo de evitar acidentes semelhantes no futuro. Os órgãos homologadores foram orientados a aprimorar a análise de boletins técnicos e a rever os requisitos de segurança para sistemas críticos, como o controle de reversores. Houve também a sugestão de implementar dispositivos adicionais de monitoramento, como gravadores de vídeo na cabine, e de revisar os sistemas de alerta para que informações vitais sobre falhas sejam transmitidas à tripulação em tempo real. A TAM, por sua vez, foi recomendada a reforçar o treinamento de seus pilotos com ênfase em procedimentos de emergência e gerenciamento de recursos de cabine, o chamado CRM, que tem como foco comunicação, liderança e tomada de decisão. O objetivo é de reduzir erros, evitar estresse e aumentar a eficiência. E assim, chegamos ao fim desse vídeo. Um acidente que deixou marcas profundas na aviação brasileira e nos ensinou lições valiosas sobre segurança e prevenção. – 21 de março de 1989, Guarulhos, São Paulo. Estes são os destroços de um Boeing 707 da Transbrasil, que realizava o voo 801. O desastre vitimou 25 pessoas e deixou centenas feridas. Por que essa aeronave caiu a poucos metros do aeroporto e se envolveu nesse terrível acidente? É o que eu vou te contar. O Boeing 707, utilizado no voo 801 da Transbrasil, possuía o prefixo Papa Tango Tango Charlie Sierra e havia sido adquirido pela Companhia Brasileira em 1987 para fins de transporte de carga. Historicamente falando, este modelo foi um dos responsáveis pelo sucesso da Boeing, competindo diretamente com o Douglas DC-8, que estava entre os mais populares da sua época. Um fato realmente curioso é que essa mesma aeronave participou do filme Aeroporto, de 1970. Naquela terça-feira, o jato foi designado a realizar o voo 801, e por se tratar de um voo destinado ao transporte de carga, a tripulação era bastante reduzida. No comando do jato estava Ronaldo Carvalho Oliveira, de 39 anos, formado pelo Aeroclube de Volta Redonda desde 1967. Em seu currículo, o mesmo tinha uma experiência de mais de 2.200 horas de voo e apenas 21 horas em 707.
Ronaldo estava treinando para se tornar comandante também em voos envolvendo Boeings 707. Com isso, ao seu lado estava o experiente comandante Dorival Scanavac, que estava atuando como copiloto e instrutor. Dorival também tinha 39 anos e mais de 10.000 horas de voo ao longo dos seus 20 anos de profissão. Os dois ainda eram auxiliados pelo engenheiro de voo Giseldo Constantino, que completava a tripulação. Naquele dia, a aeronave saiu do Aeroporto Internacional de Manaus e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo, levando apenas cargas. Antes do voo 801, o mesmo Boeing 707 realizou o voo 800, um voo cargueiro regular que consistia no caminho inverso, saindo de São Paulo e voando até Manaus. Nele estava o piloto Ronaldo, que se deslocava até a capital amazonense para se preparar para o voo seguinte com a mesma aeronave. Depois de pousar em Manaus e descarregar, a aeronave recebeu 26 toneladas de equipamentos eletrônicos que deveriam ser levados até São Paulo no voo 801 da Transbrasil. Com tudo pronto para realizar o voo, a decolagem em Manaus ocorreu normalmente e o voo transcorreu sem nenhuma intercorrência até as proximidades do aeroporto de Guarulhos. Mas os problemas surgiram durante a desaceleração. Neste momento, o Boeing 707 apresentou uma perda de altitude inesperada e o piloto consequentemente perdeu o controle da aeronave. Às 11 horas e 54 minutos, ao perder altitude de forma descontrolada, a aeronave ficou também sem sustentação e acabou caindo em uma área bastante povoada de Guarulhos, onde fica o Jardim Cintila. No momento da queda, o avião acabou atingindo vários veículos e residências, deixando um rastro de destruição pelas ruas. Para piorar, o tanque do 707 estava abastecido com 15.000 litros de combustível, provocando um grande incêndio no local da queda. Os 3 tripulantes, mais 22 pessoas em solo, perderam a vida. O número de feridos foi estimado em torno de 100 pessoas e muitas precisaram ser levadas ao hospital em situação grave. O relatório final levou 2 anos para ser oficialmente publicado, sendo finalizado apenas em abril de 1991. Nele, o CENIPA aponta os fatores que considera como os responsáveis pela tragédia. O documento menciona o fato de que Ronaldo ainda não tinha muita experiência com o Boeing 707, motivo pelo qual estava realizando vários treinamentos com a aeronave. No momento do acidente, ele tinha apenas 21 horas de voo em aviões desse modelo, e por isso, suas ações eram monitoradas de perto pelo já experiente comandante Dorival, com mais de 1.400 horas de voo nesse modelo. Na sequência, o relatório final aponta que houve um claro estado de ansiedade na tripulação ao perceberem que seria necessário usar uma velocidade acima do esperado no momento do pouso. Isso porque, conforme consta no relatório, a pista do aeroporto de Guarulhos, onde o Boeing iria pousar, estava programada para uma manutenção ao meio-dia, e o 707 estava programado para pousar às 11h55. De acordo com o CENIPA, as autoridades aeronáuticas na época não tinham nenhum procedimento regulamentado para essas situações. Os pilotos só recebiam algumas informações sobre esse tipo de procedimento durante a leitura dos manuais de treinamento fornecidos pela fabricante das aeronaves. Somado à ansiedade da tripulação, está o fato de que o comandante e instrutor do voo não seguiu as orientações e acionou os flaps ao mesmo tempo que o speed brake, sem que tenha informado isso ao piloto. Todos esses fatores juntos acabaram causando a perda de controle da aeronave. O documento do CENIPA também deixou várias recomendações para as companhias aéreas. Entre elas, está a sugestão de que a Transbrasil deixasse de realizar instruções locais em voos de rota
já que isso criava situações de risco, como aconteceu com o voo 801. Além disso, foram feitas várias recomendações do ponto de vista técnico, com o objetivo de melhor instruir os pilotos em situações que fogem da normalidade. Por fim, o documento é enfático ao recomendar que os pilotos evitem ao máximo as chamadas improvisações, se atendo apenas às normas operacionais em vigor. Afinal de contas, como o próprio CENIPA ressaltou na época, as improvisações estão relacionadas a um grande número de acidentes aéreos. Grande parte dos acidentes aéreos podem ser explicados a partir de algum tipo de pane no funcionamento da aeronave, enquanto outros acontecem por imperícia da tripulação. No caso do voo Varig 810, ninguém sabe exatamente o que provocou a tragédia, mas o fato é que um Boeing 707-400, em perfeitas condições, acabou se chocando contra o solo nas proximidades de Lima, no Peru. A tragédia vitimou 97 pessoas. Naquela ocasião, um Boeing 707 de prefixo Papa Papa Victor Juliette Bravo saiu do Rio de Janeiro com destino a Los Angeles, com diversas escalas programadas. O voo passaria por Lima, no Peru, Bogotá, na Colômbia, Panamá e México. Cabe ressaltar que o 707 era um dos aviões mais modernos da época, indicados justamente para esse tipo de rota. A tripulação também era bastante experiente e, por isso, a viagem tinha tudo para ser um sucesso. E, de fato, tudo correu bem durante o primeiro trajeto entre as capitais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. De acordo com o que consta no relatório oficial, publicado após o acidente, o voo 810 da Varig pousou normalmente no Rio e decolou novamente para concluir o trajeto pouco depois da 1ª da madrugada. Neste momento, o jato deixou o Rio de Janeiro com destino à cidade de Lima, no Peru, sob o comando do experiente piloto Gilberto Salomone. A bordo estavam 17 integrantes da tripulação, contando com o piloto, além dos 80 passageiros. Depois de um trajeto tranquilo, os tripulantes fizeram um primeiro contato com a torre de controle do aeroporto de Lima, informando que estavam prestes a se aproximar para a aterrissagem. A manobra, no entanto, não foi autorizada pelos controladores, que perceberam, por meio de radares, que havia um avião Douglas DC-6 voando um pouco abaixo do Boeing. De acordo com os cálculos da torre de controle, as duas aeronaves passariam pelo mesmo local às 3h13 daquela madrugada, criando a possibilidade de um acidente. Respeitando as orientações da torre, o comandante realizou uma série de manobras para retardar o pouso. Conforme o relatório oficial, o Boeing sobrevoou a região de Las Palmas, na capital peruana, postergando a descida final até às 3h30. Nesse momento, a aeronave atingiu 12.000 pés, um pouco mais de 3.600 metros de altura, que não era adequada para o pouso, obrigando o comandante a fazer um giro de 360 graus com a aeronave. De acordo com as conclusões finais sobre o acidente, a ideia era aplicar uma manobra que permitisse um posicionamento adequado em relação à antena do ILS, utilizada para realizar pousos por instrumentos. Infelizmente, por motivos que não ficaram claros nem mesmo após uma vasta investigação, o avião acabou desviando o seu percurso mais do que o necessário. De forma resumida, assim que o jato estivesse dentro do alcance do ILS e adequadamente alinhado à pista para fazer o pouso, o piloto precisava virar 327 graus. Porém, conforme verificado durante a análise pericial, a aeronave se manteve a 333 graus, o que acabou provocando um choque direto com o pico chamado La Cruz, a pouco menos de 30 quilômetros do aeroporto de Lima. Assim que se chocou contra o monte, o 707 explodiu completamente, vitimando de forma imediata todos os 17 tripulantes
e os 80 passageiros. Ao longo das investigações que sucederam o acidente, os especialistas revelaram que diversos técnicos e peritos permaneceram no local da colisão por um bom tempo, tentando encontrar qualquer tipo de indício que ajudasse a explicar o que aconteceu. No entanto, ainda que as gravações da cabine tenham sido recuperadas e os peritos tenham sido capazes de montar parte do quebra-cabeça, eles não sabem exatamente o que fez com que o piloto se desviasse da direção indicada pelos controladores de voo. Na conclusão, o relatório oficial bate o martelo, dizendo que por razões indeterminadas, a aeronave desviou da pista prescrita para aproximação por instrumentos. Alguns sugerem que pode ter havido algum tipo de falha de comunicação entre os tripulantes e a torre de controle, enquanto outros defendem que, de fato, o piloto se equivocou ao permanecer 6 graus afastados da direção correta. De qualquer forma, o acidente acabou marcando seu nome na história da aviação brasileira por conta das 97 vidas que foram perdidas naquele dia 27 de novembro de 1962. É verdade que a história do voo 810 da Varig não está entre os acidentes mais lembrados hoje em dia, mas, na época, ele chamou bastante a atenção, e muitos especialistas no assunto se debruçaram sobre o que aconteceu naquele fatídico 27 de novembro. Afinal de contas, todos queriam saber o que aconteceu para evitar que acidentes parecidos vitimassem outras pessoas no futuro. Um fato realmente curioso é que, de acordo com alguns historiadores, foram encontrados documentos de um suposto plano comunista em meio aos destroços do Boeing 707. Essa descoberta causou um certo alvoroço na imprensa brasileira na época, já que muita gente suspeitava que o governo João Goulart poderia, de alguma forma, ser atingido pelo que chamavam de ameaça comunista. O documento supostamente pertencia a um comitê cubano escalado para uma conferência nas Nações Unidas, em Lima. O voo TAM 3054 era uma rota comercial operada diariamente entre Porto Alegre e São Paulo. Naquele fatídico dia, o avião responsável pelo trajeto era um Airbus A320, de prefixo Papa Romeo Mike Bravo Kilo, um modelo bastante utilizado para voos de curta e média distância. A aeronave em questão havia sido fabricada em 1998, possuindo cerca de 20 mil horas de voo até o momento do acidente. Conforme consta no relatório oficial do desastre, o Airbus tinha as devidas certificações para operar normalmente e tinha passado por uma revisão geral em 27 de novembro de 2006. Desde a última revisão completa até o dia do acidente, a aeronave voou por pouco mais de 2.100 horas e todos os certificados de matrícula e aeronavegabilidade estavam válidos. Naquele dia, o comando da aeronave estava com o capitão Kleiber Aguiar. De 54 anos, ele já acumulava mais de 13.600 horas de voo, sendo mais de 2.200 apenas em modelos idênticos ao A320 que ele pilotava naquele dia. Ao seu lado estava o comandante Henrique Stefanini, de 53 anos de idade, que fazia a função de copiloto naquele voo. Ao longo da sua carreira, ele já acumulava mais de 14.700 horas de voo. Apesar de ser um pouco mais experiente que o colega, ele tinha bem menos experiência no modelo A320, onde obtinha apenas 237 horas. Conforme averiguado pelo CENIPA, ambos os pilotos estavam devidamente licenciados e tinham as certificações necessárias para operar esse tipo de aeronave. Os certificados de voo por instrumentos, o chamado IFR, também estavam em dia e não havia qualquer tipo de preocupação com a saúde dos pilotos envolvidos. O acidente ocorreu em um período conturbado da história da aviação brasileira, que ficou conhecido como o apagão aéreo. Para entender o que acontecia em 2007 no setor do transporte aéreo no Brasil,
é preciso voltar alguns anos até 2004, quando a própria Força Aérea Brasileira revelou que o país estava prestes a enfrentar uma crise no setor, caso investimentos consideráveis não fossem feitos. Infelizmente, o que se viu, na verdade, foi um corte cada vez maior na verba destinada a essa finalidade, e as dificuldades começaram a ficar cada vez mais evidentes. A crise financeira da Varig mostrou para o mundo inteiro que o Brasil não estava vivendo um bom momento na área da aviação, e as coisas ficaram ainda piores com a queda do voo Gol 1907, que vitimou 154 pessoas. Uma das consequências das investigações foi o afastamento imediato de 8 controladores de voos envolvidos no acidente, o que obrigou que outros profissionais fossem deslocados para suprir a ausência dos que haviam sido retirados de seus postos de trabalho. Houve, inclusive, movimentações de greve por parte dos controladores aéreos, ainda que nem todos tenham aderido, principalmente aqueles que estavam ligados à FAB. Diante deste cenário, os voos em solo brasileiro enfrentavam dificuldades com os controladores, além da superlotação dos aeroportos e pistas que nem sempre estavam nas melhores condições. Além disso, Congonhas era um aeroporto constantemente criticado pela falta de área de escape e pelas condições da pista que deixavam muito a desejar. Apenas 2 semanas antes do acidente, uma das pistas principais do aeroporto havia passado por uma reforma, mas a aplicação da camada de ranhuras que melhoram a drenagem da água, conhecida como grooving, ainda não havia sido concluída, o que fazia com que a pista ficasse potencialmente mais escorregadia em dias chuvosos. O voo 3054 realizava uma rota entre o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A bordo da aeronave havia 181 passageiros e 6 tripulantes, totalizando 187 pessoas. Um fato realmente curioso é que o time do Grêmio estava previsto para embarcar neste voo, no qual faria uma conexão em Congonhas e de lá seguia para Goiânia, onde enfrentaria o time do Goiás. Porém, a direção do clube adiou a viagem para o dia seguinte. Enquanto era realizado o serviço de solo e embarque de passageiros, os pilotos preparavam a aeronave para aquele que seria mais um voo rotineiro e tranquilo. Com tudo pronto, o A320 foi autorizado para taxiar. Às 17h19, o A320 decolava rumo a São Paulo. Durante todo o voo, as condições meteorológicas não eram as melhores possíveis, o que inclusive obrigou aos pilotos a realizarem alguns desvios para evitarem maiores problemas. Com o tempo nublado e chuvas intermitentes, Congonhas operava em condições desafiadoras por conta da pista molhada e de todo o contexto que mencionamos anteriormente. Apesar disso tudo, os pilotos conduzem tranquilamente a aeronave sem que nenhuma intercorrência tenha sido registrada até o momento da aproximação com o destino final. No interior da aeronave, os passageiros relaxavam, conversavam e aproveitavam a curta viagem de pouco mais de 1h30. Ao se aproximarem de São Paulo, os pilotos precisavam ter em mente que, além de todas as dificuldades que a pista de Congonhas oferece por si só, além do tempo chuvoso, eles ainda precisariam lidar com a falta de groove na pista. Apesar de não estar presente em todos os aeroportos do mundo, a técnica do groove já foi comprovada como eficaz na drenagem de água e na prevenção de hidroplanagem. Congonhas já trabalhava com essa técnica, mas o sistema teve que ser removido durante as obras realizadas na pista e ele ainda não havia sido recolocado. Um outro fator importante é que a aeronave estava operando sem um dos reversores, dispositivo que atua diretamente no funcionamento dos motores, ajudando na frenagem do avião. Essa situação, no entanto, não era nenhuma novidade para os pilotos. Os funcionários responsáveis pela manutenção da aeronave desativaram o reversor do motor de número 2 no dia 13 de julho de 2007, por conta de um vazamento,
mas isso não impedia que o Airbus continuasse operando. Curiosamente, entre os dias 13 e 17, o mesmo avião pousou sem nenhum problema no próprio aeroporto de Congonhas. O problema é que as condições do dia 17 de julho não eram as melhores para um pouso com apenas um reversor. A pista de Congonhas sempre foi conhecida por não dar muito espaço para erros, devido ao fato de ser bastante curta e ficar localizada nas proximidades de uma rodovia principal, além de ser cercada por prédios. Levando todos esses fatores em consideração, o capitão Henrique optou por um procedimento de pouso que, para muitos, estava desatualizado. Na maior parte do tempo, quando os pilotos precisam pousar o MA-320 utilizando apenas um reversor, eles movem os dois manetes de empuxo para a marcha lenta, ou posição idle, como é conhecida, e depois puxa os manetes para reverso, até mesmo a inoperante. No entanto, existe uma outra técnica um pouco mais antiga, em que o piloto move ambas as manetes para a posição idle e depois move apenas a manete do motor com o reversor ativo para a posição reversa. De acordo com o relatório oficial da investigação, no caso do voo 3054, o capitão optou de forma consciente pela técnica mais antiga, já que dessa forma poderia reduzir a distância de parada do avião em cerca de 55 metros. No entanto, no momento em que a aeronave pousou na pista molhada, o procedimento optado pelo piloto não foi executado de forma prevista. De acordo com o que foi levantado pelos investigadores, o manete do lado direito não foi movido para a posição correta, tendo permanecido em CL, onde fica na maior parte do voo, exceto no pouso. Embora a principal hipótese seja de que o piloto tenha se esquecido de movimentar o manete devido aos vários fatores nos quais ele tinha que pensar na hora do pouso, o relatório oficial não conseguiu afirmar com certeza que foi isso o que aconteceu. De qualquer forma, o documento admite que é possível que o capitão tenha deixado o manete na posição de CL de forma inadvertida, enquanto tentava realizar um procedimento que não estava mais vigente. O resultado disso foi que, enquanto o motor reduzia a força exercida pelo Airbus, o outro continuava empurrando a aeronave para frente. Como o sistema entendeu que a aeronave ainda estava em potência, os spoilers não foram acionados automaticamente e o avião passou a deslizar na pista encharcada. Com a capacidade de frenagem totalmente comprometida, o A320 segue em velocidade alta até o fim da pista, saindo um pouco para a esquerda sem conseguir parar. Como o aeroporto de Congonhas não possui área de escape, o avião saiu das limitações do aeroporto e seguiu em direção à Avenida Washington Luiz, atingindo o posto de combustível e se chocando por fim com o prédio da própria TAM, gerando uma explosão gigantesca. O impacto e a explosão foram ouvidos em diversos pontos da cidade e várias equipes de emergência foram deslocadas até o aeroporto, mas o cenário que encontraram era totalmente desolador. O calor impediu o acesso imediato aos destroços e o fogo rapidamente consumiu tudo que havia restado da fuselagem e do prédio. Infelizmente, nenhum dos 187 ocupantes do avião escapou com vida, e as outras 12 pessoas que estavam no interior do prédio da TAM também morreram no acidente, elevando o total de vítimas para 199. O relatório oficial do acidente, publicado pelo CENIPA em 2009, apontou como principais causas para o desastre o posicionamento incorreto dos manetes de potência. Como mencionado anteriormente, o manete do motor direito permaneceu na posição de potência, enquanto o do motor esquerdo foi devidamente ajustado para marcha lenta. O documento também atribui parte da responsabilidade à falta do groove na pista de Congonhas e apontou que os procedimentos operacionais da empresa aérea não previam situações de assimetria de potência durante o pouso com o reversor desativado. Por isso, sugeriu, entre outras coisas, o aprimoramento dos treinamentos oferecidos para as tripulações. Como você pode ver, o desastre do voo TAM 3054 não foi apenas um acidente, e sim
um resultado de uma cadeia de falhas, negligências e decisões que juntas se tornaram uma sentença de morte para 199 pessoas. O legado dessa tragédia está gravado na memória da aviação brasileira e suas lições ecoam até hoje, lembrando que a segurança nunca deve ser tratada como uma questão secundária. A história da aviação do nosso país está marcada por alguns acidentes que vitimaram milhares de pessoas ao longo das décadas. Entre essas tragédias está a história do voo Varig 820, que terminou de forma conturbada em 11 de julho de 1973. Eu me chamo Roberto Barreto e neste vídeo eu te conto como tudo isso aconteceu. Para realizar o trajeto entre o Rio de Janeiro e Londres, com uma parada em Paris, a Varig mobilizou um Boeing 707-300 de registro Papa Papa Victor Juliette Zulu. Com mais de 21 mil horas de voo até aquele momento, a aeronave havia sido fabricada em fevereiro de 1968 e já levava 5 anos atuando pela companhia brasileira. O escolhido para comandar o voo 820 foi Gilberto Araújo da Silva, de 49 anos de idade. Piloto de bastante experiência, ele já tinha voado por quase 18 mil horas, sendo mais de 4 mil apenas em modelos iguais ou muito semelhantes ao 707 que ele pilotava naquele dia. O primeiro oficial era Álvio Basso, de 46 anos. Com uma sólida carreira dentro da Varig, ele já tinha voado por mais de 12 mil horas, sendo 5 mil em modelos 707. Os dois eram auxiliados pelo engenheiro de voo Claunor Belo e o navegador Zilmar Gomes da Cunha. Para aquele voo, a companhia designou também uma equipe substituta, na qual se destacava o piloto Antônio Fusimoto, com quase 18 mil horas de voo. A bordo do jato, havia 134 pessoas, sendo 117 passageiros e 17 tripulantes. A aeronave decolou tranquilamente do Aeroporto Internacional do Galeão, sem que tenha sido registrado qualquer tipo de problema durante o procedimento. O percurso entre o Rio de Janeiro e Londres previa uma parada no aeroporto de Orly, em Paris, e as primeiras horas de voo seguiram perfeitamente o roteiro. Mas os problemas começaram pouco tempo antes do pouso em terras francesas, mais especificamente em um dos banheiros da aeronave. A tripulação já havia solicitado para que os passageiros afivelassem os cintos quando uma grande nuvem de fumaça tomou conta do avião. Ficou claro que a fumaça estava vindo da parte de trás do Boeing, onde ficava um dos banheiros. Infelizmente, ainda que a tripulação tenha percebido a origem do fogo, não havia muito o que eles pudessem fazer para contê-lo. Pouco a pouco, a fumaça começou a invadir a cabine e os pilotos já não conseguiam enxergar praticamente nada, o que complicou muito a situação. Por conta disso, os tripulantes foram obrigados a fazer um pouso de emergência em uma plantação de cebolas em uma vila na região mais ao sul da França. Os pilotos conseguiram descer o Boeing com relativa segurança até o solo, mas no momento em que a aeronave parou, a grande maioria dos passageiros já havia morrido por asfixia. A única exceção foi o passageiro Ricardo Trajano, que saiu do seu assento no momento em que a fumaça começou a invadir o corredor da aeronave. Chegando bem próximo da cabine, Ricardo se apoiou na divisória do cockpit e, no momento do impacto, acabou caindo. Trajano inalou grandes quantidades de monóxido de carbono e estava desmaiado no momento do pouso, mas conseguiu resistir aos efeitos devastadores do gás. Ao todo, 123 passageiros perderam suas vidas naquela ocasião, principalmente por conta dos efeitos da fumaça. E apenas 11 pessoas conseguiram sobreviver, sendo 10 tripulantes e apenas um passageiro, o jovem Ricardo Trajano. Entre as vítimas fatais estavam algumas pessoas de bastante popularidade, como o cantor Agostinho dos Santos, a socialite Regina Leclerc, o iatista Jorge Bruder,
os jornalistas Júlio Delamare e Antônio Carlos Scavone, além do senador Filinto Miller, que atuou como chefe de polícia durante o governo de Getúlio Vargas. O relatório oficial publicado pelas autoridades francesas concluiu que, muito provavelmente, o fogo foi causado por uma ponta de cigarro jogada no lixo do banheiro. Para muitos, esse trágico acidente acabou sendo o ponto de partida para a discussão que mais tarde levaria ao banimento dos cigarros dentro dos aviões. Ainda que hoje em dia pareça estranho que alguém possa acender um cigarro durante o voo, isso era perfeitamente normal em épocas mais antigas, e demorou muito tempo para que as companhias percebessem que isso precisava mudar. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos sugeriu que fossem colocadas placas para alertar as pessoas e impedir que elas fumassem nos banheiros. Alguns anos mais tarde, as empresas aéreas passaram a oferecer cinzeiros em determinados pontos do avião, até que finalmente colocaram um ponto final nesse hábito extremamente perigoso, proibindo de uma vez o cigarro no interior do avião. Apesar das várias mortes causadas pela fumaça, o piloto Gilberto Araújo da Silva recebeu muitos elogios pela forma como lidou com a situação de emergência. Afinal de contas, as coisas poderiam ter sido muito piores se o avião não tivesse pousado de forma emergencial. Sua perícia para lidar com o incêndio fez com que ele ganhasse uma condecoração do Ministério dos Transportes da República da França. Mas o seu destino depois disso foi bastante trágico. Já totalmente recuperado do acidente envolvendo o voo 820, Gilberto foi escalado para pilotar um outro Boeing 707 de carga, que faria o voo 967 da Varig. A aeronave decolou de Tóquio, no Japão, e deveria chegar ao Rio de Janeiro depois de uma pequena parada em Los Angeles. Porém, mais ou menos meia hora depois de decolar, o Boeing simplesmente desapareceu no ar, sem deixar nenhum tipo de pista. Durante meses, equipes de resgate tentaram recuperar alguma coisa que ajudasse a explicar o que aconteceu durante o voo, mas nada foi encontrado até hoje. No dia 30 de janeiro de 1979, os funcionários do Aeroporto Internacional de Narita, no Japão, trabalhavam normalmente, pensando que estavam vivendo apenas mais um dia na rotina de sempre. O que eles não sabiam é que estavam prestes a acompanhar os últimos momentos de 6 tripulantes que mais tarde iriam desaparecer no voo 967 da Varig. Naquele dia, por volta das 20 horas, um Boeing 707-300 estava escalado para fazer um voo de carga do Japão até o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A rota previa ainda uma escala em Los Angeles, e as únicas pessoas a bordo seriam os 6 tripulantes. O comandante escolhido para o voo foi Gilberto Araújo da Silva, que tinha como primeiro oficial Erni Peixoto Milius. Os copilotos Antônio Brasileiro da Silva Neto e Evan Braga Saunders, bem como os mecânicos José Severino Guzmão de Araújo e Nicola Esposito, completavam a tripulação. Um fato realmente curioso é que o comandante Gilberto já havia tido uma experiência assustadora durante outro voo cerca de 6 anos antes, no voo Varig 820. Em 11 de julho de 1973, Gilberto estava no comando de um Boeing onde 70 pessoas perderam a vida naquele dia e apenas um passageiro conseguiu sobreviver. Entre os tripulantes, o piloto Gilberto escapou com vida junto com outras 10 pessoas. O acidente ficou marcado pela morte do famoso cantor Agostinho dos Santos, bem como do presidente do Senado Federal da época, Filinto Miller. 100 passageiros, o voo 967 da Varig carregava pinturas preciosas do artista japonês Manabu Mabi, que estavam em exposição no seu país natal. As obras deveriam voltar para o Brasil, país onde o artista se naturalizou e ficou muito famoso por conta do seu talento no abstracionismo.
Só para se ter uma ideia do quão valiosa era a carga do avião, as obras estavam avaliadas em nada menos que $1.240.000. O voo começou tranquilamente às 20h23 do horário local e, conforme planejado, a aeronave decolava. Seguindo o roteiro esperado, a tripulação fez um primeiro contato com a torre de controle, mais ou menos 20 minutos depois da decolagem. E até aí, tudo parecia bem. O problema é que o segundo contato, marcado para 1 hora após a decolagem, nunca aconteceu. Os controladores de voo perceberam que havia algo de errado acontecendo e passaram mais de 1 hora tentando fazer contato com a tripulação, sem sucesso. Esgotadas todas as formas de restabelecer a comunicação, foi acionado um alerta geral e uma grande busca se iniciou, tendo como ponto de partida o local do oceano por onde o avião deveria estar passando naquele momento. O problema é que, como tudo isso acontecia no meio da noite, a visibilidade era extremamente baixa e as equipes de busca precisaram suspender a operação até o dia seguinte. Foram quase 10 dias de buscas intensas no oceano, mas as equipes de resgate não conseguiram recuperar absolutamente nada, nem mesmo um pequeno destroço que pudesse ajudar a entender o que aconteceu. A Varig instaurou uma investigação detalhada sobre o desaparecimento do voo, mas também não conseguiu chegar a qualquer tipo de hipótese para o destino da aeronave, que simplesmente desapareceu no ar com todos os seus tripulantes e uma carga avaliada em mais de $1 milhão. De forma oficial, o desaparecimento do Boeing que fazia o voo 967 da Varig nunca foi explicado. Mas, como não poderia ser diferente, várias teorias surgiram ao longo do tempo, e algumas são bastante criativas. Há quem diga, é claro, que o voo foi sequestrado por algum criminoso que estava de olho nas obras de arte que estavam a bordo. O problema é que essa explicação não se sustenta, já que as pinturas nunca mais foram encontradas. Se tivessem sido roubadas, em algum momento, elas acabariam aparecendo. E isso não aconteceu até hoje. Existem outras hipóteses que dizem que durante o voo, o comandante pode ter entrado sem querer no espaço aéreo russo, sendo posteriormente abatido. Porém, a hipótese considerada mais aceita é que, por algum motivo, a aeronave pode ter sofrido uma despressurização na cabine, levando à perda de consciência por parte dos pilotos. Muitas vezes, quando isso acontece, percebemos descompressões explosivas nas aeronaves, provocando grandes incêndios e até mesmo a perda total do avião. Mas, em alguns casos, é possível que a despressurização não seja explosiva, provocando a morte dos tripulantes sem que exista a desintegração da aeronave. Se isso tiver acontecido com o voo 967, é possível que o Boeing tenha permanecido em movimento durante alguns quilômetros, com os tripulantes já mortos, voando apenas com a ajuda do piloto automático. Neste cenário hipotético, a aeronave pode ter caído somente quando ficou sem combustível, já muito longe do ponto onde as equipes de busca pensaram que o avião poderia estar. Seja lá o que aconteceu com o Boeing, esse é um dos maiores mistérios da aviação brasileira até hoje, com mais de 40 anos sem respostas. E você, o que acha que realmente fez com que o avião desaparecesse desse jeito? Conte pra gente nos comentários. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Eu fico por aqui e te espero no vídeo que está aparecendo em tela.